Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, né? Onde nesse quadro eu trago aí pessoas, como vocês acompanham todo esse tempo, pessoas que são sumidades em suas áreas. E um assunto que sempre vocês me pedem aqui é sobre planejamento de carreira, sobre estratégias, RH, né? E eu trouxe aqui a Juliana Borges para a gente conversar sobre esse assunto. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, John, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Nossa, quem fica muito honrado somos nós aqui do podcast, tá? Pessoal, a Juliana, ela é graduada em Psicologia pela PUC de Minas, tem pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, especialização como psicóloga perita em trânsito, MBA em Gestão Estratégica, possui experiências aí em todos os subsistemas, né? RH, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, gestão estratégicas para projetos de recursos humanos, e tem sólido conhecimento aí no segmento de mineração, indústria e serviço. E eu já estou como Talent Acquisition Specialist. Juliana, nosso bate-papo aqui, a gente vai falar sobre estratégia de planejamento, né, de carreira. Então, como é que você define essas estratégias de planejamento de carreira? Tá. Essas estratégias de planejamento de carreira é tudo aquilo que o profissional define, passa a ter ações para o desenvolvimento dos objetivos dele dentro da carreira que ele escolheu e dentro daquilo que ele busca como desenvolvimento. Ou seja, engloba todas as ações que ele vai tomar para melhorar a formação dele e o que a gente em RH chama hard e soft skills. Né? Para quem não tem familiaridade com isso, o que é? Hard skills é toda aquela parte técnica que ele precisa ter para atuar na mineração, e soft skills seria tudo aquilo que é ligado ao comportamental, a outra forma de habilidade, e seria, assim, popularmente englobando tudo, inteligência emocional e como que ele lida com as pessoas, com a rotina no dia a dia dele. Você falou uma palavra aí, duas palavras da inteligência emocional, que quando eu comecei a trabalhar na mineração, isso foi um assunto que foi a primeira vez que eu escutei falar sobre isso, inteligência emocional. Aí, depois que eu comecei a trabalhar na empresa, aí teve vários cursos sobre inteligência emocional, e o que eu achava mais interessante era que a gente vê que para ti, a gente está englobado, mas que se torna até uma habilidade, né? Você tem inteligência emocional. Sim. Naquele momento porque ali. Muitas vezes o profissional é ótimo tecnicamente, mas ele não tem essa capacidade. O que acontece? E hoje fala muito isso, né, Johnny, que a gente contrata uma pessoa pelo conhecimento e demite pelo relacionamento. Então, demite muitas vezes por dificuldades de relacionamento, por dificuldades comportamentais. Né? Isso tudo engloba na inteligência emocional. Sem dúvida. Juliana, quais são as principais etapas assim para desenvolver uma estratégia de planejamento de carreira eficaz, né? E quais os objetivos de ter um plano de carreira bem estruturado? Sim, eu acho que pode elencar as etapas dessa forma: definir quais formações que vão impactar positivamente sua carreira. Então, é procurar estar atualizado dentro do tema, né, dentro da área que ele procura, porque hoje, por exemplo, a gente sabe que em engenharia civil, novos sistemas surgem, novas plataformas, então tem muita coisa que a pessoa não se atualizar, ela vai acabar ficando para trás. Então é importante que ela veja o que é. Antigamente falava-se muito em Sigma, falava-se em Yellow Belt, em Green Belt, e aí isso vai passando, em PDCA. Então é isso, saber o que é do momento, né? O que é. Hoje é BIM, o que é que está em voga. Definir também quais são as forças e fraquezas, ou seja, o que você tem de gap, fazer uma análise SWOT aí da sua carreira, o que você tem os pontos que você precisa melhorar. Exemplo assim maior que eu acho, inglês, por exemplo. Inglês é altamente requisitado. Então é muito importante que a pessoa tenha inglês. É muito requisitado. E tenha inglês, realmente tenha, né, John? Exatamente. Você tem inglês,
Tenho. Então, a entrevista vai ser em inglês. Você consegue? Não. Então, você não tem inglês. Então não tem inglês. Elencar as empresas-alvo, né? O que aquelas que oferecem as oportunidades, que são aderentes ao seu objetivo, né? O que você pretende, quais são as empresas que você quer. Hoje, até o LinkedIn oferece esse recurso, que você coloque lá na página da empresa o seu interesse em futuras oportunidades dessa empresa. É um recurso novo, muito bacana, que poucas pessoas conhecem. E os benefícios em relação a esse planejamento é que você vai saber onde que você está hoje como profissional e o que você pretende chegar. Se você é um júnior e você pretende ser um pleno, ser um sênior, se você pretende para uma carreira de supervisão, coordenação até chegar a uma gerência, diretoria, traçar objetivos diários, né? Metas de desenvolvimento, quais são, o que você precisa melhorar, com prazos definidos e aquilo que você deseja para alcançar esse objetivo que você tem. Você fala um negócio muito que eu falo sempre, eu já falei aqui no podcast, em várias palestras, que é como se a gente tivesse um planejamento antes de entrar na empresa, aí depois cria um planejamento quando se está na empresa, né? Que é para o crescimento. Porque é muito importante você saber onde quer chegar. Isso aí não tem dúvida. Tenho dúvidas. Porque eu sempre gostei da área técnica, eu nunca gostei da parte de gestão. Isso eu falo pessoalmente, né? Sim. Aí São caminhos diferentes, né, John? Exatamente. Eu falei isso para o meu gerente. Ele falou, então, beleza, você quer cara técnico? Eu falei, quero. E uma amiga minha falou, não, eu queria ser gerente um dia. Aí falou, então, beleza, ok. E conosco, eu vi assim a diferença por exemplo, numa reunião. Ele me colocava para fazer o projeto e era para gerir a reunião. Cada um, tipo, eu apoiava ela me apoiava na outra reunião, às vezes ela dizia, apresenta até aqui eu vou para frente. Cada um com as suas habilidades, né? Exatamente, Tem facilidade. E no final o gerente chegava e dizia, olha, você está bem aqui e tal, porque ele viu, não, você não quer ser técnico, então você vai só até aqui. E ela, eu quero a gestão, então você pega daqui até aqui para frente. Com certeza. E, Juliana, no caso de profissionais de mineração, né? Como você falou aí, já é uma área que está em constante evolução, constante mudança. Como é que consegue, assim, ligar, criar, assim, com a incerteza, né? Dessa área? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque, por exemplo, eu sou especialista em planejamento, mas já chegou a oportunidade de eu trabalhar direto na operação da mina, né? Ou, por exemplo, vice-versa, tá a operação e surgir para o planejamento, alguém que é bom na usina, isso aí surge uma oportunidade de ir para a mina, ou vice-versa. Como é que a gente pode lidar com essas incertezas assim? Sim, eu acho que você, quando você atua numa área determinada da mineração e você quer migrar para outra área, você tem que buscar direcionar a sua carreira, né? Buscando formações na sua área de interesse, que eu acho que é o que às vezes as pessoas muitas vezes não fazem, além de buscar apoio de profissionais que já atuam na outra área, no sentido de verificar o que é importante, o que é imprescindível, qual conhecimento técnico eu preciso para poder migrar para essa área, porque as pessoas muitas vezes querem só migrar para uma outra área na prática, né? Naquela parte prática, mas sem se especializar. Então, eu acho que sempre é possível você se capacitar e você fazer formações que agreguem uma outra área, ou da técnica para a área de gestão, ou o contrário, de gestão para uma especialização mais técnica, mas você tem que buscar trocar conhecimento com profissionais da área, né? Buscar um coach de carreira, alguma coisa que te apoie e veja o que você precisa desenvolver para fazer essa migração de uma área para outra. Você falou uma coisa que às vezes eu também já tive dúvidas sobre, que é o coach de carreira, né? O coach de carreira, como é que você também é coach de carreira, né? Sim. Como é que é essa atividade do coach de carreira para um engenheiro, por exemplo? Tá, você vai fazer sessões com essa pessoa, né? No sentido de desenvolver, primeiro fazer uma avaliação, né? O que a gente chama de assessment, que é uma avaliação de perfil, uma avaliação comportamental, para que você veja o que essa pessoa tem como ponto forte, o que essa pessoa precisa desenvolver dentro dos objetivos que ela tem. E aí você passa a fazer sessões com ela, que normalmente hoje são feitas online, com atividades de desenvolvimento, com atividades de autoconhecimento,
com atividades que reforcem, né? Fazer ali uma coisa de learning mesmo, de aprendizagem, coisas que reforcem nela a capacidade técnica dela, a capacidade de expor aquilo que ela tem como força, expor os conhecimentos dela e se capacitar até para um processo seletivo, para uma entrevista, para um assessment. Então, o coach de carreira tem esse objetivo de ajudar no redirecionamento da sua carreira. Um amigo meu, uma vez, ele perguntou, a gente conversando sobre essa questão do coach, aí eu fui com ele, né, para tentar entender também como é que era essa questão. Aí uma frase que ela disse que eu achei muito interessante, ela falou, olha, o coach de carreira não vai garantir o seu emprego, tá? A gente está criando aqui uma melhor estratégia de você conseguir aquele emprego dos seus sonhos. Achei interessante quando ela disse isso. Poxa, porque eu também tinha pensado nisso, sabe? Pô, você vai me ajudar a recolocar? Não, você está preparando para ser tem melhor. Tem um trabalho também, né? Que é o trabalho de um job hunter, né? Que ele vai te capacitar, rever seu currículo, seu LinkedIn, te direcionar para processos seletivos, para entrevistas, mas quem participa do processo é você. E assim, o RH não vai contratar uma pessoa que está fora dos requisitos que tem para a vaga. Entendeu? Então, é esse apoio também que faz. É sempre um trabalho junto, um trabalho em parceria. É muito interessante isso. Às vezes a gente escuta só falando, eu me inscrevi em 40 vagas e não recebi nenhum retorno. A pessoa fala, mas você estava realmente no perfil, você estava aderente a essa vaga? Aderente, né? Isso é muito importante. Principalmente quando você se candidata em empresas prestadoras de serviço para mineração. Então, assim, o RH, o recrutador, não tem como apresentar ao cliente uma pessoa que esteja fora dos requisitos que ele colocou. Exato. Entendeu? Então, o Job Hunter, muitas vezes, ele só te coloca na frente naquele processo ali. Ele vai te apresentar, porque normalmente o recrutador vai receber 300, 400 currículos, ele nem viu o seu currículo, porque realmente não tem como ver, né? Não tem como você avaliar 500 currículos que chegam para uma vaga. Realmente é complicado. Muito. Juliana, qual a importância, então, de se estabelecer metas de curto, médio e longo prazo dentro de uma carreira? É importante para você saber isso, em que ponto que você está e que vai chegar. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso de inglês agora, com uma meta que eu possa participar de processos que exigem um profissional bilíngue. E, futuramente, eu vou poder participar de um processo para gestão, porque eu vou aprimorar minhas habilidades de gestão. Então, sem estabelecer meta com prazo definido, você tem que entender a sua carreira, que ela vai englobar ação, prazo, né, e medidas para alcance. Então, é como se você fizesse lá um 5W2H, né, um plano de ação mesmo, um Ishikawa, lá, uma ferramenta lá de gestão da sua carreira, para que você escreva tudo aquilo que você pretende a curto prazo e a longo prazo. Sabendo que, por exemplo, é claro que para um cargo de gestão, a sua caminhada normalmente é mais longa. Ninguém passa de júnior para gestor, né? Exato. Isso das coisas que eu também falo muito para o pessoal, é isso, dizendo, olha, você vai entrar como júnior. Então, quanto tempo? Às vezes me perguntam, mas quanto tempo fica como júnior? Eu falei, não, tem umas métricas aí, isso pode variar de empresa para empresa, mas invariavelmente tem lá aquela quantidade de tempo, tem aquelas skills que você precisa, perguntar para a empresa, chegar para o RH dizendo, olha, se eu entrei como júnior, para subir para pleno é só cumprir meta ou precisa de mais alguma coisa, né? Essas grandes empresas, até as pequenas mesmo, já tem isso bem escrito, né? Sim, é muito, tem todas as competências que são elencadas para aquele cargo, o tempo de formação, né, de graduação e o tempo de experiência. Então, a avaliação para poder, para que a pessoa suba na empresa, avalia todos esses critérios, não é nunca um critério único. Exatamente, como você falou, é uma junção de fatores, né? Muito bacana mesmo. E as pessoas se frustram, né, Johnny, com isso, né? Frustra, exatamente. Eu tenho uma experiência, antes de ser engenheiro, eu sou técnico de informática. E trabalhei muito tempo com informática.
E participei de uma empresa que eu fiquei bastante tempo e falei, olha, gente, quando eu entrei, tinham 4 técnicos. Aí saíram 3, eu fiquei sozinho. Faço o serviço dos 4. Tenho tudo, tenho tempo de empresa, tenho tempo de formação, e não consigo crescer. Foi quando veio as soft skills. Ah, mas você não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Até joguei também. Falei, sim, mas ninguém me contou. Sim, mas tem coisas que não precisa contar também. Sim, sim, sim. É um balanço, né, que a gente tem que sim, ter, né? E principalmente autoconhecimento, né, John? Autoconhecimento, exatamente. Que era uma das coisas que eu ia perguntar agora, né? Porque que é a falta de motivação. Isso eu vou falar aqui para quem está nos assistindo, né? Já aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas que trabalham durante muito tempo, já têm uma carreira, né? Ou até mesmo de início, que é falta de motivação e desânimo com a carreira mesmo. E chegar dizendo, poxa, gente, algumas metas que, por exemplo, eu estabeleci, eu as cumpri, depois eu falei, pô, e agora? Ou, por exemplo, já aconteceu de estabelecer metas e não cumprir, dizer, poxa, não consegui cumprir. E agora, né? Aí como é que a gente lida com A isso? questão do fator motivacional, né, na carreira é entender que as mudanças levam tempo, né? Investimento emocional, persistência, buscar as oportunidades é um exercício diário. A pessoa não pode abrir mão, largar isso, deixar para lá. Ela tem que fazer um investimento que é diário, um investimento emocional, um investimento em capacitação, um exercício de persistência, de observação, de autoconhecimento, que é diário. Então, muitas vezes as pessoas ficam desanimadas porque não olharam com atenção. E você tem que ver também, eu acho que é uma prática diária, ver se você está no lugar certo para a sua carreira. Isso também é muito importante. Então, isso às vezes é um fator que deixa o profissional sem motivação, desmotivado. Por quê? Porque muitas vezes ele está num lugar que não tem perspectiva de crescimento. Até pela estrutura da empresa, pela estrutura hierárquica, como que funcionam cargos e salários dentro da empresa, né? Pelo plano de carreira que tem, é importante ele estar com isso alinhado para ver se ele está realmente no lugar certo para os objetivos dele. Então, ele tem que ver se é uma empresa. A empresa só tem um gestor, só tem uma posição de gestor. Ele querer ocupar a posição do gestor dele, né? Muitas vezes é uma coisa assim complicada, né? A pessoa está ali, ela tem uma história dentro da carreira dela para estar na posição que está. Então, muitas vezes ele tem que buscar, às vezes ele precisa de espaço maior, né? Um local maior para crescer. Não, vira e mexe, eu converso com profissionais aqui pelo LinkedIn, como a gente estava falando aqui dos bastidores, né? O LinkedIn é uma ferramenta fantástica para a gente fazer network. Então, ter sempre esse network dentro do LinkedIn. Às vezes eu recebo mensagem, pessoas falando sobre essa questão de, olha, eu estou aqui, que mineração são áreas remotas, né? As principais mineradoras. Aí pergunta, olha, eu estou aqui em tal canto e eu vejo que não tem possibilidade de crescimento, mas eu gosto daqui. Eu digo, ó, então, ou você aceita ou não aceita. Vai procura outra coisa. Infelizmente, não vai ter um meio termo para você. Sim. Né? Vai ter aquela questão, como você bem me falou, não, só tem um cargo de gestão. Meu gestor está lá. Aí ele tem a pretensão de sair daqui? Não. Então, é esperar ele se aposentar para, quem sabe, eu ficar no lugar dele. Até lá, ficar trabalhando, sendo que eu falo muito sobre a questão da doutrina japonesa, do samurai, né? Vai ser sempre a definição do samurai é servir, ele vai ser sempre o samurai do senhor dele. Sim, verdade, verdade. Então, Por exemplo, é uma questão que a gente vê muito, e você está no mercado, nesse meio, sabe disso. Por exemplo, a pessoa que tem mobilidade, que tem uma disponibilidade para áreas remotas, para áreas inóspitas, ela vai ter, com certeza, um crescimento salarial maior do que outro que não tem mobilidade, que não tem disponibilidade para áreas remotas. Por quê? Porque existe um benefício, né, digamos assim, em estar atuando em uma área remota. Então, a pessoa que é inflexível com relação a isso, ela pode ter um pouco mais de dificuldade. Dentro da universidade mesmo, às vezes... Acho que a primeira palestra que eu vi de uma empresa de mineração lá, quando eu fazia universidade, foi a primeira coisa que ela falou isso. Quem é que está disposto a ir para o norte do Pará, interior da Amazônia? Sim.
Mato Grosso. É da divisa do Mato Grosso com a Bolívia, do Rio Grande do Sul, todo mundo. Todo mundo. Aquele ovação, mas lá você não vai ter shopping, não vai ter cinema, não vai ter praia, era o pessoal tudo diminuindo assim. E aí já entra o soft skills, né, Johnny? A capacidade da pessoa de lidar com dificuldades diárias mesmo, né? Que você sabe disso, né? Dificuldades diárias, você ter que andar 2 horas para chegar no seu site, né? No lugar que você trabalha, pegar a estrada de terra, né? Poeira, de mineração. Então, assim, já entra isso, a capacidade da pessoa, resiliência. Exatamente, e saber que é aquilo que você falou, pode ser que eu tenho amigos que trabalham há 20 anos dentro de uma mineração lá no interior do Amazonas, e eu pergunto, e aí, como é que tá? Ele, não, uma vez por ano eu vejo minha família, ou a gente viaja para fora do Brasil, tá tudo beleza. E eu conheço um que só está esperando a oportunidade de sair, né? Então, saber o seu objetivo, né? São as dores, né, Johnny? As dores do trabalho, né? São as dores. Eu recentemente conversei com um profissional aí, especialista em barragens, e que cuida ali do monitoramento das barragens. Ele praticamente não dorme na vida dele. Não dorme, ele vive em pânico. Mais nesse momento atual, né? Né? É verdade. Certa vez me chamaram para trabalhar no turno. Como não era uma experiência que eu tive, eu falei, não, vou aceitar porque eu queria ter essa experiência de trabalhar em turno. Para nunca mais na vida. Eu falei, eu aceitei, mas é para nunca mais na vida. Como eu tenho um amigo meu que adora trabalhar no turno. Adora. Ele adora trabalhar no turno. Eu falei, cara, Sim. É saber colocar a pessoa certa no lugar certo. No local certo, exatamente. É o que eu falo para as pessoas, às vezes, por exemplo, de autoestima em relação aos processos seletivos. Você não ser escolhido para uma posição não quer dizer que você é péssimo, que você é ruim, quer dizer que tem outro profissional no mercado mais aderente àquela posição. Então, é importante saber isso para evitar a frustração nos processos seletivos. Frustração, né? A palavra é essa mesmo. Fica muito frustrado, né? Muito frustrado e vai baixando a autoestima, se sente a última das criaturas, o último dos profissionais do mundo. Pois é. E indo um pouco para a parte do empregador, Juliana, como é que o empregador pode ajudar o funcionário mesmo a desenvolver essas estratégias de planejamento de carreira? Sim, hoje as empresas têm aquilo que a gente chama de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, tem avaliações periódicas de performance, né, que visam justamente isso, nortear o desenvolvimento do colaborador, além dos planos mesmo de carreira, e aí ele pode vislumbrar isso, além dos processos que tem de feedback junto com o gestor, avaliação 180 graus, avaliação 360, isso tudo visa mostrar para ele onde que ele está e qual que é a perspectiva dele dentro daquela empresa, o que ele tem como possibilidade de crescimento. Então, hoje, principalmente no segmento de mineração, as empresas jogam muito aberto com relação a isso, onde você está e onde é possível você chegar. Então, assim, na maioria das vezes no processo de feedback, você vai ver se é possível o seu crescimento até onde você quer chegar ou não. Porque muitas vezes isso não é possível, né? Muitas vezes não tem essa possibilidade de crescer além daquilo que você está. Então, o plano de desenvolvimento individual visa isso. Que você saiba as competências que você tem, as competências que você precisa desenvolver e que você saiba onde você pode chegar. Muito interessante. Eu tenho um caso, né, exatamente nesse quesito, que eu entrei numa mineração e tinha uma equipe que eles eram bastante frustrados mesmo nessa questão de promoção. Já tem promoção, tem tudo. Aí foi quando eu falei para eles o seguinte, analisando, né, o caso deles, eu falei, cara, como vocês se demonstram aqui, então? Porque vocês trabalham com a tecnologia, que era a parte topografia. Trabalham com uma tecnologia aí que é fantástica, faz um serviço aqui primoroso aqui, mas quem mais da empresa sabe disso? Aí foi quando eles começaram a entender, eu falei, aí criamos um grupo de CCQ, né?
de melhoria contínua, e eles se demonstraram mesmo. Até um colega meu que ele não sabia apresentar, no dia da apresentação ele suava tanto que ele tirava só com a mão, assim. Mas depois começou a se soltar, porque eu viajei, ele, não, pode deixar que eu apresente. Teve o novo ciclo lá, que era o ciclo 360, quando o pessoal lembrou, é o rapaz da topografia daquele grupo, recebeu a promoção. Eu falei, qual foi a sua diferença do ano passado para esse? Tecnicamente, foi a mesma coisa, mas você se demonstrou, né? Você se demonstrou, então, as limitações são para serem vencidas, né? Exato, mesmo com plano, o profissional tem que se demonstrar dentro da empresa. Sim. A gente aqui no Nordeste fala se amostrar, né? Eu estou me amostrando. Não é se amostrar, é se demonstrar tecnicamente, sim, as áreas, conhecer você, porque às vezes nesse plano 360 pega um profissional da sua área, um profissional de outra área, um profissional que você escolheu, outro que seu gestor escolheu. Se essa turma aí não conhece você é o mínimo, né? Você não recebe, não tem aquela métrica para promoção. Com certeza, com certeza. Sempre. Tem que ter esse relacionamento que a gente fala que é o network, né? Tem que saber também como receber o feedback, né, John? Exatamente. Também saber receber aquilo que te é passado. O que você precisa, o que está te faltando, o que você precisa melhorar, né? Aquilo que é resolvido nos comitês de carreira, que as empresas hoje têm isso. A carreira de cada colaborador é discutida, né, em comitês. Exato. Tem uma cena de um filme que eu acho muito bacana, aquele que inclusive foi até num treinamento de recursos humanos, de RH, que eles passaram esse filme, aquele primeiro filme, o 300 de Esparta, que é a hora que o Leônidas conversa com o F-Altos, aquele que era o Corcunda. Ele dizia, não, eu quero aí ser um dos seus soldados. Aí ele falou, olha, infelizmente você não consigo usá-lo de acordo com suas limitações, posso usar você dessa forma. E ele ficou super revoltado, né, a ponto de trair ele. Mas aí a recrutadora falou, você viu que ele recebeu feedback e não soube aproveitar. Ele podia ajudar de outra forma. Ajudar de outra forma. Então, tem que saber entender mesmo, não é só o coração, né? Isso, sim. Tem que ter senso crítico, né? E tranquilidade para receber feedback. Que também é um assunto que dava outro podcast, que era só sobre feedback. Só. Eu já recebi bons feedbacks, já recebi maus feedbacks. Sim. Acontece. Tem que aprender a tirar o bom de cada ponto. Com certeza. Juliana, a gente está chegando aqui um pouco ao final do nosso bate-papo, né? Que dica você pode deixar assim para nossos ouvintes sobre planejamento de carreira? Sim, eu acho que a dica principal que eu tenho assim, para as pessoas é não ficar estagnado, sabe? Eu acho que muitas vezes que cuidar da carreira, da sua carreira, não é uma função exclusiva da empresa que você está, é sua, a carreira é sua. Então, você pensar sobre onde que você está, onde que você quer chegar, o que está te faltando, o que você precisa melhorar. Essa questão do inglês, por exemplo, é só um exemplo, né, que eu dei. Exato. Mas, assim, como que isso é uma falta das pessoas, a pessoa sabe que falta e que ele melhoraria muita coisa na carreira dele, mas ele não busca isso. E hoje é uma coisa que você faz online, né, John? Online, exatamente. Então, assim, buscar a melhoria, buscar skills técnicas, comportamentais que você não tem, que você elencar mesmo, fazer planejamento mesmo, o que eu não tenho, eu não tenho isso, eu não sei esse software, eu não sei essa ferramenta de gestão, gestor usa ferramentas, você precisa saber das ferramentas. Se você quer ser um líder na sua área, você precisa buscar formação, desenvolvimento de características de gestão, então você tem que se amadurecer como profissional. Se você é um júnior, se você é um pleno, se você é um sênior, você tem que ter características de gestão, porque a gente vê júnior que tem características de líder, né? Ele é um líder nato, né? Então, assim, olhar o mercado, né? Acompanhar lá no LinkedIn, ver o que a empresa lá dos seus sonhos está buscando quando ela divulga uma vaga, o que ela procura, quais são as características. Hoje a gente escreve no anúncio de uma vaga todas as skills,
todas as hard, as soft, né? Todas as habilidades comportamentais que a gente busca, vê, faz uma análise crítica, vê o que você tem, o que você não tem, mesmo que você não esteja buscando uma oportunidade, leia sobre vagas, veja software que lançou, que você não conhece, né? Isso é muito importante. É muito importante. Então, tem que procurar essas coisas. Há pouco tempo, essa questão do BIM, você não localizava um profissional BIM. Então, hoje você já consegue localizar, mas nem todo mundo tem habilidade. A Siemens lançou um software recente também. A gente tem procurado pessoas dele, não consegue localizar, não acha. Então, veja isso, são oportunidades. A sua carreira é igual a oportunidade de negócio. Você tem que estar atento para não deixar escapar. Não, excelente dica. Você falou tudo agora. Tá escrito lá, né? Olha, eu preciso para essa vaga Sim. A, B, C ou D. Aí, opa, eu tenho Sim. só o A, B. Preciso do C e D. Então, corra atrás. Sim. Quando chamarem de novo, que vão chamar, com certeza, está preparado. A pessoa prefere mandar o currículo sem ter todas as coisas do que procurar, por exemplo, nesse momento, um curso e fazer a capacitação. Exatamente, um amigo meu, ele ficou desempregado no finalzinho do ano passado e uma dificuldade que ele tinha foi Power BI. Ele falou, olha, todas as vagas estão pedindo Power BI. Me diga um curso bom aí que eu vou fazer. Ele é mineiro, né? Eu vou fazer esse trem agora. Eu falei, faça esse aqui, que esse aqui é bom. 2 semanas ele terminou o curso, já estava me ensinando Power BI, que eu estava tirando dúvida com ele já. Pois é, sim. Quando chamaram ele para ir para... E aí ele me ligou e falou, olha, estou indo para trabalhar em tal empresa lá em tal estado mineiro, lá tal município mineiro, e qual foi a diferença? O Power BI, ele até brincou comigo, ele falou, estou tirando porque foi a diferença. Quando perguntaram, olha, a gente precisa de fazer uma gestão, o que a gente pode melhorar aqui? Tem dashboard de Power BI, que a gente pode pegar os dados, tá? Sabe fazer, ele sei, inclusive fiz uma certificação aqui e tal. Sim, foi o diferencial dele, foi Power BI, como tantos outros. Exatamente. Tudo mais. Você tem que pensar, né, Johnny? Pensar qual é o seu diferencial, o que você tem a oferecer, qual é o plus que você tem para oferecer para a empresa, em que você vai realmente agregar, né? Nessa posição, nessa vaga que você sonha. Certo. Juliana, se o pessoal quiser entrar, que está assistindo, quiser entrar em contato com você, como é que eles fazem? Olha, pode me chamar. Eu respondo todo mundo lá no inbox do LinkedIn, todo mundo mesmo. Todo mundo que me segue, todo mundo, eu sempre respondo. Eu não tenho como adicionar conexão, então, assim, é mais complicado, mas eu posso passar meu telefone, meu e-mail de contato, tudo isso eu posso disponibilizar. Tá, ok. Vou deixar aqui o link do seu LinkedIn para o pessoal entrar em contato. Pode deixar e eu passo meu telefone, passo contato, pode ficar à vontade. Tá, ok. Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. John. Quando quiser retornar, as portas estão abertas. Ótimo, sempre que você precisar, pode me chamar sobre temas de RH, que eu gosto muito. Tá, ok. Pessoal, aquele momento youtuber, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder entrevistas como essa. Conteúdo, tá vindo muita coisa boa aqui no podcast desse segundo semestre, tá? E é isso aí, Juliana. Até a próxima. Obrigada, Johnny. Obrigada, gente. Entre em contato lá que eu respondo. Tá, ok. Tchau, tchau.